Capítulo 27. Parte 2. Assim, vocês conseguiram sobrepujar os demais homens como corresponde a um povo gerado e instruído pelos próprios deuses, e daí as múltiplas e grandiosas empresas que vossa república realizou e que estão escritas em nossos livros. Eles, de fato, dizem que vossa república, em um grande dia, mostrou brilhantemente seu valor e poder. Enfrentando os maiores perigos, triunfou de seus invasores atlantes, preservou da escravidão povos que ainda eram livres, e a outros povos próximos às chamadas colunas de Hércules restituiu sua liberdade. Mas nos tempos que se seguiram depois houve grandes terremotos e inundações. No espaço de um dia e uma noite terríveis, todos os guerreiros que planeavam mais uma vez chegar às portas de vossas muralhas foram abismados nas profundezas. A ilha Atlântida desapareceu sob as águas do mar, e por isso hoje não se pode percorrer o mar que a cobre. A mencionada época de transição entre os Ginas Acádios, Sumérios ou Samitas, autores dessas primitivas escrituras hieráticas, ogâmicas, cuneiformes, porquipos, etc., que vimos em todo o planeta desde os Quichuas Incas e os Tuatas, até os babilônios, fenícios e egípcios, está gravada ainda com caracteres indeléveis nas acrópolis, igualmente espalhadas por todo o mundo. Nota explicativa. Este período mítico começa ocultando de maneira crescente e contínua as altas verdades iniciáticas ou hinos, começando pela ideia suprema do Deus sem nome e sem templo, dos Tartécios e outros Acádios, substituído pouco a pouco por Júpiter, Netuno, Plutão, etc., que já vemos na cosmogonia de Hesíodo e que nos tempos de Homero já havia quase substituído a primitiva religião gina, ou da natureza em seus três aspectos, e físico, mental e espiritual. Por isso, é afirmativo unânime de todos os iniciados da antiguidade terem essas últimas coisas pagãs como meras fábulas ou contos de crianças, constituindo uma revelação, ou seja, um duplo ou triplo véu dessas augustas verdades. Véu de Ísis mais ou menos levantado de novo nas iniciações nos mistérios. Assim, podemos explicar as duras frases de Pitágoras, Platão, etc., contra aqueles dois formidáveis poetas, que, como tais vates ou adivinhos, descobriram a verdade, mas a disfarçaram com o atrativo disfarce da fábula. Tanto que o divino ateniense chegou a expressar a ideia de que deveriam ser coroados como tais e depois banidos da república. Cantu, como sempre nessas coisas, está equivocado ao acreditar que essa opinião não era unânime entre os gregos iniciados. Fim da nota explicativa. A Acrópole, de Acros, altura, e polis, cidade, equivale etimologicamente à morada e templo das pessoas arcádias, solares ou ginas, tanto que, nessa época de transição do período adelônico para o mítico e histórico, foram adicionadas as construções já humanas em suas encostas e planície circundante, que, como tais, constituíram a Iópolis, de Io ou Ísis, a lua, ou seja, a morada inferior, propriamente dita ou lunar, dos filhos de Ió, ou Jônios entre os gregos, permanecendo a primeira. Desde então como arca dos tesouros religiosos, históricos e artísticos herdados pela santa tradição ou cabala, um local imutável e templo das divindades protetoras da cidade, homens excelentes, já começados a divinizar infelizmente pela crescente e ignorante antropolatria, e refúgio de sacerdotes e magistrados nas épocas posteriores de invasões entre suas muros ciclópicos, enquanto nos antros, criptas ou grutas naturais ou artificiais, que nunca faltavam sob a respectiva colina, assim como nas pirâmides egípcias, continuavam a ocorrer as imponentes e terríveis provas da iniciação, algumas das quais chegaram até nós. Assim, a Acrópole e a Iópolis equivaliam entre os gregos a Roma do Capitólio, caput, cabeça, e ao do Aventino, para as pessoas adventícias, sobre as quais os ventos das guerras, revoluções e escravidões repousavam sobre todas as grandes cidades antigas, ao Urincosco, solar ou alto, e ao Anancosco, ou baixo, dos Incas, e não o contrário, como equivocadamente nos é apresentado por Garcilaso, a Suméria, Soméria ou Samaria, local elevado, solar ou da saúde, tanto espiritual quanto física, e a Acádia, local feminino, inferior, do vale ou planície ou das águas, das mais antigas cidades do Tigre e do Eufrates, Nínive e Babilônia, inclusive, ou, em resumo, a cidade alta e a cidade baixa de tantas e tantas populações pelásgico-ginas, como a Aca ou a Eca Samnita e sua inevitável língua sumeriana, análoga ainda hoje chamada língua acádia do Indostão, objeto dos estudos de Hyde Clark, ou como nossa Gerona, Tarragona, Málaga, Cádiz, etc.
E esta transição é tão certa que nas mais notáveis entre essas cidades, mais ou menos solares ou ciclópicas, costuma-se marcar 3 bairros ou cidades distintas, ou seja, verdadeiras trípolis, como as numerosas que por isso levam este último nome na história, e entre as quais se podem incluir, além disso, o Roma, por seu antigo Janículo, seu palatino Capitólio Régio, consular imperial, e seu sempre plebeu Aventino, Creus e Megara, por sua antiga e sua nova Acrópole, Ilion ou Troia, Tirinto, Ta. Dos 3 recintos, Ramno, Nicomedia, Sil, Assos, Cícico, Sardes, Priene, Esmirna, Pesinunte, Pérgamo, Argos, Sunião, Florentino, Veios, Atenas, Licosura, Mantineia, Ália, Estinfália, Corinto, Pilos, Ira, Esparta, Trifília, Tebas, Patmos, Samos, Delos, Orcomenos, Messênia, etc., coisa ainda conservada nas populações árabes, onde o odiado elemento hebreu constitui por si só um bairro de párias já pouco menos que fora da lei, tal como entre as gentes brâmanes das 4 castas, e costume que data talvez de antes do século V da era anterior à nossa, quando o incêndio de Atenas por Xerxes, e cujas marcas ficaram no Partenon e nos demais edifícios sagrados da primitiva Acrópole ateniense. Sempre, de fato, têm sido 3 coisas complementares: o lar, seja o privado ou templo dos penates, seja o de toda a cidade, templo das curias, a ágora, praça ou casa de todos e de ninguém, e o subúrbio, lugar às vezes mais próprio de bestas que de homens, e onde a falsa virtude de cima, por inversão de polos, muito frequente na vida de povos e de homens, costuma lavrar, nas épocas de crise principalmente, rosas de seus estercos, e excelsas virtudes de seus vícios. Na vasta região pelágica ou gina da Tessália, célebre por sua Larissa, sua Farsália e sua Tebas Teotídides, sucessora da Dióspolis, Luxor, Karnak ou Tebas Magna do Alto Egito, e antecessora da outra Tebas Beócia, reinou por muito tempo a raça primitiva solar, representada por Aeson e por sua esposa, a lunar Alcimede, até que, como no mitor por Amúlio em Lácio, foi destronada por Pelias, a Palas Atena, do qual ainda se conserva um monte com este nome. Mas Aetes ou Aeson, o destronado, havia deixado um filho, Jasão, como no mitor uma filha, Reia, que, oculto das perseguições daquele por seu educador, o centauro Quiron, o Cauri ou o Quírites, como Remo e Rômulo pelo pastor Faustulo, ou como Amnon com o menino Hércules em Missa, tornou-se um verdadeiro herói, como todos aqueles outros protótipos variantes do mito universal de Hércules, e nesse sentido logo se viu submetido a uma duríssima prova por Palias, o ogro usurpador, com a intenção, por parte deste, de que perecesse na empresa impossível, a saber, a conquista do imenso tesouro iniciático Ario de Aetes, por outro nome o Velocino de Ouro, ou seja, da verdade iniciática, escondida lá longe na Armênia, ou região dos Manes, dos antepassados arios, que já vimos desempenhar na lenda caudaico-hebraica da Arca de Noé Sargão Xisutro, que salvou os escolhidos de perecer na grande catástrofe diluvial ou Atlante. Nota explicativa. Também há, moralmente falando, diga-se o que se quiser, pelo menos 3 tipos de homens: os do lar, que seguem a santa lei ariana de uma vida familiar honesta, trabalhadora e justa; os da agora, que vivem na praça pública sempre, ou seja, mais dos outros do que de si mesmos; e os do subúrbio, que às vezes é um palácio físico, entregues, como nacionais, aos vícios. Acima dessas castas morais eternas está genuinamente não sacerdotal, mas rina, a daqueles que em tantos lugares já vimos, e dos quais Firduzi, em O Livro dos Reis, trad. J. Moll, T. 7, página 104, conta, quando o imperador bizantino Maurício perguntou ao embaixador de Cosroes sobre os indianos, ele respondeu: são pessoas adoradoras do touro e da vaca, ou seja, do sol e da lua, não acreditam em Deus nem que os céus giram sobre a terra, não se preocupam muito com seus corpos, se consideram muito sábios e não têm homens como nós por tais. Supomos, é claro, que o leitor não levará ao pé da letra isso de adoração da vaca, assim como também não acreditará que os pelasgorrinas adoravam esses augustos simbolismos que nossa imprudência pagã e não pagã qualifica de ídolos, mas sim os consideravam como simples símbolos, dado que a antropolatria, como vamos vendo, é de época histórica posterior e uma continuação tristíssima do totemismo, característico daquelas pessoas pós-atlantes que os referidos pelasgos caldeus encontraram em um estado já próximo ao das bestas, como hoje acontece com não poucos povos africanos do interior.
Dessas pessoas e algumas que se consideram cultas provêm as frases habituais das enciclopédias, como aquelas relativas ao boi Apis, quando dizem em o boi Apis, que era considerado a imagem da alma de Osíris, nasceu de uma vaca que foi fecundada por uma influência divina proveniente da lua, frases cujo significado ocultista é complicadíssimo, como pode ser deduzido em infinitos trechos dos volumes 2ª e 4ª desta biblioteca, onde a vaca pentápoda de Gautama, o Buda, e de todos os sadhus hindus é apresentada com uma persistência que verdadeiramente maravilha. Fim da nota explicativa. Como essa empreitada era titânica, o solar Jasão Orfeu teve que arranjar 12 companheiros, que, no sentido astronômico, um dos muitos nos quais, como sempre, a lenda pode ser interpretada, não são senão os 12 grandes deuses ou signos do zodíaco, cujo paralelo, conforme as constelações atuais, são mais ou menos estes: Perseu, Tares, Órion ou Ílidas, Touro, Cástor e Pólux, Gêmeos, Teseu, Câncer, Ulisses, Leão, Tífito, Virgem, Hércules, Libra, Esculápio, Escorpião, Antólico, Sagitário, Aquiles, talvez a águia ao terrível javali, o Kabir, Viraia ou Avatar hindu, o Avatar ou Peixes. Assim, partem da Tessália os expedicionários embarcados em sua nave lunar de Argos, visitam Lemnos e Samotrácia, as duas ilhas rinas do Mar Trácio, célebres por seus cabiles e rinas, passam pela Troia, onde ficam Hércules e Ílidas, dos 2 signos zodiacais secretos, param um pouco na Propontida, visitando o Artoneso e Cícico, e, já no Bósforo Trácio do Condutor da Vaca, deparam com a primeira Calcis, a Criosópolis ou cidade sagrada de Calcedonia da Bitínia, Tubistos, o abismo de águas, dos Ofitas da Propontida, desafiando ali talvez o terrível javali, o Kabir, Viraia ou Avatar hindu, o Avatar berrante, sucessor do Avatar peixe, do Avatar tartaruga e antecessor por sua vez do Avatar leão, do Avatar macaco e do Avatar homem, com os quais os livros sagrados do Oriente têm disfarçado simbolicamente as diversas etapas evolutivas. Atravessando esse mar tenebroso, para Eliseucino o hospitaleiro e para os outros Axino o inacessível, passam desde a Dioscura Dióspolis, Teracleia Pontica, a cidade de Juno Hero ou Ió, chegam, após infindáveis penúrias, a Sebaste do Fazes, da cidade do boi Apis armênio da Cólquida, por assim dizer, visitam as 3 Cólquides ou cidades ginocalcídicas, e à volta de tantas e tantas inauditas maravilhas, depois de instituir essa iniciação dos primitivos Jogos Olímpicos, o herói apresenta assim suas terras, como primitivo tem Alzir de retorno das moradas de Vênus-Lua, ou Siegfried, de retorno de descobrir a Valquíria, desposado com Medeia, a Área ou Média, filha de Aetes e neta do Sol, que, a bem dizer, apesar da degradação necromante com que nos é apresentada na tragédia de Eurípides sob este título, não era senão a primitiva sabedoria rina ou solar da iniciação recebida pelo herói, que depois, homem afinal, como todos os heróis da lenda, depois de ter visto a deusa sem véu algum, de falsa pudicícia religiosa ao costume, vem, cego e insensato, a enamorar-se de uma mortal, Creusa, a feiticeira filha do rei coríntio Creonte, da fé cega, graças ao filtro de Moetis que lhe dá para esquecer. Mas ai, que o deus Karma, a nêmesis vingadora, por outro nome destino ou fado, não pode deixar impune tal crime de lesa divindade, que não tolera rivalidades por parte desta nossa natureza animal, assim humanizada e divinizada. A vulgaridade inferior de Creonte e de Creusa desterra impiedosamente Medeia profanando seu casto leito. Jasão desde então talvez receba o nome de Acasto, que as lendas posteriores o têm como companheiro do herói solar na empresa, e a vingança chega por si mesma, sem que Medeia, a Sofia Ária, se vingue por si desse crime, como na decadente tragédia grega. Assim, a coroa e a túnica puríssimas de Medeia, da iniciação roubada e profanada, constituem o maior tormento de ambos pérfidos pai e filha, que morrem caindo no Hades, não sem antes ver morrer os próprios filhos desse consórcio absurdo da excelsa mentalidade do homem com suas baixas paixões animais, que não em vão são incompatíveis entre si as 3 evoluções sucessivas de animal, humana e divina. Com isso, as terríveis e simbólicas tragédias dos Átridas pairavam no ar, como determinado, e de fato, mais tarde chegaram, juntamente com outras coisas envoltas na lenda, nos outros 2 mitos fundamentais dos gregos, a guerra contra Tebas e a guerra contra Troia, as cidades sagradas do mito de Hércules Nísio, depois de ele ter realizado entre os sucessores degenerados dos antigos Pelasgos, aquelas famosíssimas proezas como a morte da Hidra de Lerna, o javali de Erimanto, o leão de Nemeia, a corça dourada Rina,
os pássaros antropófagos do lago Estínfalo, as cruéis amazonas ímpias, o estúpido Algias, o minotauro cretense, os cavalos de Diomedes, as vacas de Gerião, o dragão das Hespérides, a águia do Cáucaso, o gigante terrestre Anteu, o monstro Hesíone, e outras simbólicas façanhas contra nossas paixões e os tristes efeitos kármicos que elas semeiam na desafortunada humanidade desde então, desde que perdeu a sabedoria primitiva, sujeita a essas 3 maldições de Medeia que se chamam dor, doença e morte, dos quais não poderemos nos redimir até que voltemos nossos olhos pecadores para ela. Esquilo, o glorioso soldado de Maratona, Salamina e Plateias, o vate-iniciado ou adivinho das musas, de Ade Divinum, aquele que alcança a verdade nas asas da santa inspiração das musas, outra das formas augustas da proteção rina, já havia nos revelado, a custo de terríveis perigos, nos 80 trabalhos poéticos que dedicou a essas questões e dos quais apenas muito poucos, e não dos melhores, chegaram até nós. O Prometeu acorrentado canta a esses excelsos renunciadores e caídos pelo inaudito sacrifício de terem dado mente aos homens, que é muito mais do que dar-lhes a vida, roubando dos céus rinas o sagrado fogo do pensamento, sem o qual a humanidade ainda não teria saído desse triste estado irracional no qual ainda jaz, uma grande parte do rebanho humano. Mas o santo dom ainda foi e é menosprezado, e o que é pior, aviltado. Daqui surgem as outras tragédias do desafiador dos deuses, de Sófocles, o entronizador dos heróis, e de Eurípides, o adulador cruel das paixões do homem. O primeiro, com suas sublimidades verdadeiramente deificas, o segundo, com seus idealismos solenes, e o terceiro com seu realismo desolador, em triste hora herdado depois por todos os povos europeus, que beberam as últimas gotas desse período funesto da decadência grega com máscara dourada, semelhante ao branqueamento dos sepulcros, como diria o Evangelho. Electra, a melhor, tragédia de Sófocles, ainda guarda o eco do terrível karma daqueles gregos pecadores que haviam profanado o tesouro calcídico do velocino de ouro de Aetes e sua Elgrene, ou terra Gina prometida e abençoada, para, depois da tragédia de Jasão e de Creusa, a feiticeira Coríntia, ou uma magia de Moetis, começar a viver outra tragédia, a de Agamemnon, de Ága, Água, e Memnon, o culto isíaco ou Rina, importado da Armênia mais do que do Egito, morto infamemente por Egisto, o monstro humano nascido da loucura de Édipo com sua própria mãe, Jocasta, a sempre virgem e assexuada. Assim, o herói, irmão de Menelau, foi assassinado pelo amante criminoso e pela esposa infiel Clitemnestra, de etimologia indizível. Orestes, outro herói, filho do herói desta última, é levado à presença dos infiéis, como se estivesse morto, um estilo altamente iniciático e preservado até hoje com outro disfarce mítico hebraico em uma instituição bem conhecida, e, com sua vingança feroz sobre eles, continua a série de horrores e maldições dos Atridas, horrores que têm persistido, sob uma máscara ou outra, até os nossos dias. A tragédia continua com as lutas entre as duas magias, a Gina ou branca da antiga Colquidariana, de Tídio, Copaneu, Anfiaral, Hipomedonte, Partenope e Adrasto, contra a sub-humana ou negra de Cadmo, Polidoro, Labdaco, Laio, Jocasta, Édipo, Eteocles e Polinice, que tem como cenário Messênia, Argólida e Arcádia. O leão de Nemeia e o javali de Calcedonia fazem suas presas como antigamente, sendo apenas Adrasto salvo. E a tragédia eterna daquela grande queda começou com a tão decantada pelos bardos anteriores a Homero, ou seja, com a morte de Pélope por seu pai Tântalo e de Danae por Acrício, tu das Acrópolis, com a terrível vingança de Perseu, o neto. E os ultrajes de Tiestes contra a mulher de Abreu, precedentes obrigatórios da desgraça de Agamenão, tem seu epílogo em outro roubo de Helena, esposa de Menelau de Esparta, por Paris, filho de Príamo de Troia, imortalizado por Homero, o cego, nas 24 rapsódias de sua Ilíada, e no qual, após o acontecimento histórico da destruição de Troia, deve-se ler outro simbolismo eterno, semelhante ao que brota do primitivo Ramayana, e no qual as ideias iniciáticas são roubadas, representadas pelas cativas Helena, Criseida e Briseida, para serem profanadas com novos cultos antropolátricos. Os 3 gritos de Aquiles, voz daquele que clama no deserto, são ouvidos no mundo todo, submetidos já por séculos, não à protetora tutela rina dos deuses, mas à tirania das aves de Aristófanes, intermediárias usurpadoras, tanto dos direitos destes sobre a humanidade quanto dos anseios filiais destes em relação àqueles,
que parece ser o sentido ordinário do célebre poema dramático, embora tenha outro sentido oculto e oposto, com base nos mesmos heróis, Evelpides, ou Boa Esperança, e Pístero. Bom amigo ou guia, que assim conseguem edificar sobre o próprio ar seus encantados castelos da Nefele Cossige e Arrina. Por que continuar, se para serem devidamente estudadas, essas coisas exigiriam a vida inteira de muitos sábios e centenas de volumes de uma biblioteca? Com o que foi apontado neste capítulo, o intuitivo terá o suficiente para pressentir, através das brumas da história, a silenciosa verdade, aquela nota augusta que todo homem sábio, ou seja, inteligente e bom, acaba por ouvir, e à qual se referiu H.P. B. quando disse, e as doutrinas secretas dos magos, dos budistas pré-védicos, dos hierofantes egípcios de Toto ou Hermes e dos adeptos de qualquer época ou país, incluindo os cabalistas caldeus e os nazarenos judeus, diz com sua habitual lucidez de vidente mágica, eram idênticas desde o princípio, e todas encerravam a mesma verdade. Mas quando usamos a palavra budistas, não pretendemos significar com ela nem o budismo esotérico instituído pelos seguidores de Gautama Buda, nem a moderna religião budista, mas sim a filosofia secreta de Sakyamuni, que era idêntica em sua essência à antiga religião sabedoria do santuário, o brahmanismo, as três religiões troncais do planeta, que no fundo não são senão uma só, aquela. E os possuidores, os guardiões, de tamanha verdade, existem em todas as regiões do planeta e em todos os tempos, conforme podemos inferir das diversas referências que têm surgido aqui e ali nas páginas deste modesto livro. Mas eles estão ocultos às pesquisas infantis dos profanos, nesses cantos especiais que a natureza guarda para seus eleitos, e onde conservam o espírito de verdade como nossos primeiros pais, os da Idade de Ouro, o tinham. Fim deste capítulo.